Bom dia, vamos agora para a revisão de história. Vamos aqui rever um pouquinho do que nós estudamos, tá bom? Então vamos lá. O que estudei? Vamos ver aqui o que nós vimos nas últimas aulas de história. Agora vamos relembrar o que estudamos sobre o Brasil rural, tá? A chegada dos portugueses ao atual território do Brasil deu início a um longo processo de alterações nas paisagens brasileiras. Então, crianças, quando os portugueses aqui chegaram, nós já sabemos que já habitavam os índios, certo? E iniciou-se realmente a alteração nas paisagens. Que alteração são essas? Começaram os desmatamentos. Os desmatamentos, crianças, tá? Que se tornaram também as áreas rurais para a criação de gados, para futuramente criações de, na verdade, plantações, principalmente as plantações bem no início, né? E também para a construção, né, de cidades, de vilas, tá? Então, o espaço rural realmente, o espaço no Brasil começou realmente a mudar, como nós vimos nas últimas aulas, tá? Então, alterou realmente bastante, certo? Hoje, a paisagem de hoje não é igual a de 1500 anos atrás, né? No ano de 1500, onde o nosso país tinha muitas florestas não tocadas ainda pelo homem, não desmatadas, certo? Então, a partir da chegada dos portugueses, houve essa alteração, tá certo? Então, vamos lá, continuar. A paisagem da Mata Atlântica. A paisagem da Mata Atlântica foi uma das mais afetadas pelo processo de ocupação e exploração do atual território brasileiro iniciado pelos portugueses, como nós enfatizamos, né? Então, a Mata Atlântica, ela foi quase que totalmente desmatada, né? Então, com o passar do tempo, eles estavam vendo que estavam desmatando demais, então resolveram parar, mas quase o nosso país ficava sem essa mata, essa floresta tão importante, né? Então, na Mata Atlântica, que era no litoral brasileiro, era o que mais tinha era o pau-brasil. Então, o pau-brasil foi muito comercializado no início da chegada dos portugueses aqui, que descobriram que era uma planta que servia para fazer instrumentos musicais, servia para construções de casas, tá? Tintura de tecidos, certo? Então, houve uma modificação na Mata Atlântica, né? A modificação da paisagem da Mata Atlântica. Então, foi afetado devido à ocupação e à exploração do atual território brasileiro, tá? Então, parte do território brasileiro pertence por direito aos povos indígenas. Nós vimos aí também sobre os povos indígenas, tá? Como nós já sabemos, os portugueses chegaram ao Brasil, mas os indígenas já moravam aqui, tá? Então, eles também têm por direito que tenham terras, né, para continuarem a sua cultura, o seu modo de vida. Porém, muitos indígenas ainda precisam lutar para que suas terras sejam demarcadas. Então, nós vimos isso nas últimas aulas, que existem terras que são oficialmente reconhecidas pelo governo como terras dos índios, né, terras indígenas, mas ainda existem terras que ainda não são oficializadas, não foram oficializadas pelo governo. Então, os índios, ainda existem muitos que ainda estão lutando para que essas terras sejam realmente, especialmente, somente para os indígenas, tá? Para que não ocorra mais tantas desmatações, certo? Vimos também o que? A atividade econômica do Brasil.
Vimos também sobre os engenhos, já falamos um pouco sobre os indígenas e os quilombolas, tá? Então, nós vimos que os portugueses, eles passaram a produzir o açúcar no Brasil a partir de cerca de 1530. Essa produção foi a principal atividade econômica da colônia por muitos anos. Então, crianças, vamos relembrar. Quando os portugueses chegaram, o que foi bastante comercializado, que gerou lucro para eles, foi o pau-brasil, a planta pau-brasil. Depois de mais ou menos uns 30 anos, então em 1530, 30 anos depois, a principal atividade econômica que gerou lucro para os portugueses, tá, foi o açúcar. Então, o açúcar era produzido nos engenhos, tá certo? Então, foi por muito tempo o açúcar era um produto muito comercializado para a Europa. Então, era novidade para os europeus, para os países vizinhos. Todos queriam consumir o açúcar, tá certo? Então, foi por muito tempo uma atividade que gerou lucro para os portugueses, né? Ou seja, era produzida aqui no Brasil, que o Brasil era colônia, certo? Ou seja, colônia que ainda era dominado pelos portugueses, ou seja, o Brasil ainda estava naquele processo aquele processo em que as pessoas estavam vindo morar para o Brasil, ocupar o Brasil, que no caso eram os portugueses, formando vilas, formando cidades, tá bom? Então, continuando aqui, muitas pessoas escravizadas que trabalhavam nos engenhos fugiam e formavam quilombos. Várias dessas comunidades existem até hoje, tá? Então, as pessoas que vinham trabalhar nos engenhos eram os próprios escravos, trazidos, eles eram traficados, né? Lá da África, trazidos para se tornarem escravos aqui no Brasil, tá? Então, quem trabalhava nos engenhos eram os escravos. Então, eles fugiam para o interior do Brasil e eles começavam a formar os quilombos, tá? Os quilombos. Então, essas comunidades quilombolas nós vimos ontem, que são comunidades que ainda existem até hoje, quem moram lá são os afrodescendentes, são pessoas descendentes dos africanos, dos ex-escravos, tá? E como eles também estão na mesma situação dos indígenas, existem comunidades quilombolas que já foram oficializadas pelo governo, ou seja, que são terras dos quilombolas, dos afrodescendentes, mas existem quilombos que ainda não foram também oficializados, né? Então, existem muitos outros que ainda precisam ser registrados para que, de fato, eles sejam os donos das respectivas terras, tá? Então, várias comunidades ainda existem até hoje com suas culturas, com suas crenças, tá? Com seus valores, com sua cultura, com sua dança, com suas comidas, não só os quilombolas, como também os indígenas, tá? Nós vimos também sobre as capitanias hereditárias, tá? As capitanias hereditárias foi a primeira formação de organização no Brasil, tá? As primeiras organizações governamentais no país, tá? Então, para impulsionar a colonização, quando falo impulsionar, né, quer dizer para que venham mais pessoas para habitar, para crescer mais a quantidade de pessoas na colônia. Em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro em 15 lotes. Em 15 lotes, chamados de capitanias hereditárias, tá? Eu até mostrei na última aula sobre capitanias hereditárias que esses lotes, eles foram divididos na região Nordeste, que era a região que havia sido mais ocupada pelos portugueses, porque no interior do Brasil ainda não se tinha tanto conhecimento, eles ainda não tinham
explorado totalmente ainda o país, mas na região Nordeste, sim. Então, esses lotes foram entregues a nobres e a comerciantes portugueses. Então, eram pessoas que tinham status em Portugal, pessoas ricas, pessoas de famílias de nomes, tá? Conhecidos como donatários, tá? Ou seja, eram 15 lotes e cada porção de terra tinha um donatário, tinha como se fosse um governador dessa terra, tá? Que assumir a tarefa de povoar, olha aí, ó, de povoar o território e fazer-o produzir. Então, a tarefa deles era o quê? Trazer pessoas para morar lá e também eles queriam gerar mais lucros para Portugal, eles queriam gerar mais dinheiro para Portugal. Então, eles tinham que procurar outras maneiras, tá, de ver outros produtos, certo? Para que fossem comercializados, procurar conhecer novas formas de exploração no Brasil, porque já havia nessa época o pau-brasil, já havia o açúcar, então eles estavam responsáveis de procurar produzir outros produtos, tá? Ou até mesmo fazer outros engenhos, né, para que a produção ainda fosse maior. Tá bom? As capitanias hereditárias. Então, continue estudando e revendo as aulas anteriores e bons estudos, tá bom? Deus abençoe vocês. Estudem, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão tirar uma boa nota. Tenham um bom dia.